Queridos irmãos, muito bom dia. É com muita alegria que nós estamos nessa manhã participando do Evangelho do Seude, Centro União Divina. Nós vamos fazer a nossa prece inicial, rogando a Jesus e a espiritualidade amiga, benfeitora da casa, nossos anjos guardiões, que possam nos auxiliar, nos proteger, nos amparar, nos dar entendimento para que a mensagem da Boa Nova de Jesus e do Evangelho, da doutrina espírita, possa ser entendida e aplicada em nossas vidas. Então, que Jesus e a bondosa espiritualidade amiga, nossos irmãos benfeitores, nos iluminem, nos direcionem, nos dando informações que possam agregar a esse estudo do capítulo de hoje do Evangelho segundo o Espiritismo. Muita paz a todos nós, que assim seja. Assim, meus irmãos, nós vamos falar sobre o capítulo 13 do Evangelho. Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. E nesse capítulo foi-nos reservados os itens 7 e 8, que é sobre o tema convidar os pobres e os estropiados, dar sem esperar retribuição. Essa passagem de Jesus, ela nos diz o seguinte: quando derdes um festim, convidai para ele os pobres, os estropiados, os coxos e os cegos. Por que será que Jesus fez essa afirmativa para a gente? Quando nós iríamos convidar todo esse pessoal, não é, para a nossa casa, e não convidar os amigos, os familiares e os vizinhos. O que é que Jesus quis nos transmitir nessa passagem? Nós sabemos que Jesus ele falava por parábolas e sua linguagem era figurada, apropriada para aqueles homens daquela época, porque só com imagens muito fortes é que eles poderiam entender a mensagem, o seu pensamento. Então, o que Jesus quer nos dizer é convidar para um festim. E o que será festim? Festim é trazer para participar da nossa abundância as pessoas que se encontram em necessidade e em escassez. Jesus disse assim: vá convidar os ricos, os parentes ricos, os vizinhos, os amigos ricos, para esse festim em sua casa? Não. Ele nos diz para que a gente pudesse convidar essas pessoas que estão em necessidades e em escassez, para que você pudesse dividir o que você tem e o que você pode compartilhar. Caridade e humildade. Então, como é que nós vamos trazer para o festim essas pessoas, não é, que estão em escassez, e nós vimos o exemplo da pandemia, e sem querer nada em troca, sem querer nenhuma retribuição, receber nenhuma benevolência pelo ato praticado ou recompensa? Como é que nós vamos fazer isso? É possível? É sim. A máxima da caridade que Jesus nos diz para que a gente possa praticar no nosso dia a dia é para que nós sejamos benevolentes, mas sem ostentação, simples, e que nós possamos fazer benefícios com sincera cordialidade. Sabe que você não precisa convidar aquele parente que você nem gosta e na hora do festim, daquele jantar, daquele aniversário que você preparou, você ser cordial, mas não de dentro para fora,
Você não se sentir à vontade com aquela pessoa? Quando nós comportamos assim, nesses festins, nós não estaremos utilizando a túnica nupcial. Porque vocês sabem que túnica é essa? Que túnica é essa de que nos fala Jesus? É a túnica espiritual, meus irmãos. É a túnica que envolve o nosso perispírito. E que nós possamos emanar energia, simplicidade, a caridade pura, com humildade. É esse convite que Jesus nos traz. Nesse capítulo 13, nós temos outros textos. Por exemplo, o óbolo da viúva. Diz que Jesus estava sentado, observando como eram que os ricos, os poderosos daquela época, chegava e depositava várias moedas dentro do gasofilácio. Fazia tanto tritinado que a igreja inteira, aquele espaço todo ouvia aquela ação. E aí chega a viúva com o seu óbolo, 2 moedas, e coloca dentro do gasofilácio. E ela faz um simples tinido. Jesus observa e fala para os discípulos: essa é a verdadeira caridade, porque você dá do seu necessário e não dos excessos. E uma outra passagem ainda nesse capítulo são os infortúnios ocultos, que é o exemplo de uma mulher de ar muito distinto. O texto descreve essa mulher, mas de traje tão simples e acompanhada de uma mocinha tão modestamente vestida. Então é a mãe e a sua filha que sai para fazer visitas nos orfanatos, nos asilos, nos hospitais, e certa vez uma de suas protegidas lhe reconhece: olha lá, a minha benfeitora. E quando ela olha para aquela senhora que vendia aqueles artigos que ela costurava e distribuía às famílias para que eles pudessem ter o seu sustento, então ela diz assim: silêncio, ordena-lhe a senhora, não digas a ninguém quem eu sou. Assim falava Jesus. Então Jesus não precisava dizer os milagres, ele simplesmente dava um comando: vá e não peques mais, não tornes a pecar, para que você receba a cura. Então era o silêncio daquela senhora, sem nenhuma ostentação, nem recompensa, nem retorno do bem que ela praticava. E então, essa túnica espiritual, para que você possa se vestir, se revestir com ela, é necessário que você tenha banido na sua prática da caridade o egoísmo, o orgulho e a vaidade. Fora desses 3 momentos que tanto ofendem, afetam a nossa saúde, nós vamos ter a harmonia, a união, a serenidade. Então, receber privilégios de Jesus ou solicitar as simpatias dos benfeitores espirituais, quando você faz essa caridade, está fora do mandamento moral que resume toda o mandamento moral de Jesus, que é exatamente na caridade e na humildade, quando nós fazemos esse movimento. E assim, essa energia do bem vai nos contaminar e todo o nosso perispírito estará em equilíbrio, brilhando a nossa luz em todos os ambientes. Aqui no item 9 e 10, ainda no capítulo 13, a caridade material e a caridade moral. Então, a prática da caridade, condição absoluta para a felicidade futura, porque nós sabemos que a felicidade não é deste mundo. E nesse capítulo,
onde se fala sobre a caridade material e a caridade moral, nós temos uma mensagem da irmã Rosália, que ela chama a atenção para a recomendação de Jesus. Amemo-nos uns aos outros e façamos aos outros o que quereríamos nos fizessem eles. Olha lá, então, ame o seu próximo e só faça ao seu próximo o que você quer receber. Então, toda a religião, toda a moral se acham encerrada nestes dois preceitos. Amar ao próximo como a si mesmo. Fazer o bem ao outro que você gostaria de receber. Então, a caridade moral, ela consiste em as criaturas. É o que menos fazeis nesse mundo inferior. Consiste a que todos nós pratiquemos esses dois mandamentos maiores de Jesus. E nós vimos nessa pandemia uma série, não é, de exemplos, famílias que se separaram, casais que não se suportaram, outros até solidificaram essa união da família com os filhos, mas alguns não suportaram e teve a separação, a violência familiar. E nós presenciamos essa falta da caridade moral na política, na ciência, na economia, na sociedade como todo e até nas religiões. Então a irmã Rosália nos diz, façamos a caridade, porque quando ela desencarnou, quem estava lá foi um espírito que já é evoluído e que a irmã Rosália tinha feito a caridade, a humildade para com esse irmão, ela passou a suplicar o seu auxílio. Então, depois da irmã Rosália, nós temos o espírito protetor de Lyon, em 860, que ele faz a seguinte pergunta quanto à caridade material. Meus amigos, há muitos dentre vós têm ouvido dizer, como hei de fazer a caridade se não disponho nem mesmo do meu necessário? Aí ele vem responder, há 1000 maneiras de se fazer a caridade, mas ele nos deixa 3 principais. Por pensamentos, quando eu, através das minhas orações, das minhas preces e meditações, eu peço para consolar. Eu peço para que o meu próximo nessa pandemia, especialmente as pessoas do grupo de risco, recebam a cura, sejam auxiliadas, recebam a paz e a serenidade. Por palavras, através de conselhos, encorajamentos, fazer com que as pessoas, centenas de pessoas que passaram por processos de medo, de depressão, algumas chegaram ao suicídio, não é? Outras infartaram sem mesmo adquirir o vírus. E um outro momento, nos diz o irmão de Lyon, usai o vosso livre-arbítrio para praticar as ações. Então, por ações você pode praticar a caridade. Mas ele diz que que Deus nos deu uma sentinela através de sua misericórdia infinita, que é a nossa consciência vigilante. Então, por ações, vamos fazer o bem, a consciência vigilante. Porque tudo que nós plantamos, colhemos. A colheita e o livre-arbítrio, as nossas ações passam por processo de ação e reação, causa e efeito. E aí, para concluir, eu tenho ainda 5 minutinhos, eu estava estudando para desenvolver esse tema, e esse livro, O Evangelho e o Cristianismo Primitivo, de Severino Celestino, ele nos diz o seguinte, que a prática do bem com humildade é uma semente sagrada que cada um de nós precisa plantar na sua caminhada diária, na sua caminhada do melhor e do bem servir. E eu, depois do resumo, depois da leitura que eu fiz, então me interroguei, como é então que eu posso servir a Jesus? Como todos nós podemos servir, fazer esse percurso? E o livro responde, busque o seu reino espiritual. Vocês lembram da túnica espiritual, da túnica nupcial? Essa túnica eu vou usar nesse reino espiritual,
porque nós já estaremos livres do material. Então, qual é a moeda desse reino, né? Desse reino espiritual? Será o metal tinante? Não. Celestino nos diz que nós vamos utilizar o dízimo espiritual. Essa será a nossa moeda. Então, como nós vamos conseguir acessar esse reino espiritual? Como é que nós vamos conseguir acessar? Uma vez que a nossa moeda é o nosso dízimo. Quando nós formos solidários, caridosos, humildes, praticarmos a justiça com compreensão e amor. Aí nós vamos adentrar nesse reino. E dinheiro não entra. Dinheiro não é moeda de câmbio nem de troca. Então, onde? Com quem nós vamos usar essa moeda, esse dízimo espiritual? Nós já fazemos, não é? Nós que estamos caminhando nessa doutrina dos espíritos, nós já estamos fazendo parte desse reino espiritual e já temos essa moeda, esse dízimo espiritual. É quando nós realizamos as nossas campanhas fraternas e sociais. Muita gente foi convidado para fazer parte de grupo de autoajuda, de fazer o evangelho no lar, de fazer palestras. Outras pessoas participaram de campanhas de arrecadações de bens materiais para ajudar pessoas, famílias nesse momento de pandemia. Essas contribuições foram utilizadas e estão sendo utilizadas na campanha do sopão, das cestas básicas, enxovais, materiais de higiene, sem contar a campanha dos cobertores e agasalhos nesse tempo, num tempo de inverno, né, que nós estamos passando. Então, feliz, meus irmãos, feliz do que comer do pão no reino de Deus. Felizes aqueles que fazem parte desse banquete. Essa passagem encontra-se em Lucas. Então, somos todos nós convidados para esse grande festim fraterno. Você quer fazer parte? Você quer usar essa túnica espiritual? Vem conosco. Tem muitas casas espíritas, igrejas, templos, precisando da nossa ajuda. Você está sendo convidado para fazer parte desse reino. Traga o seu dízimo espiritual para fazer parte desse grande movimento que é o do Evangelho da Boa Nova, com a união e a fraternidade de todos nós, cristãos. Muita paz. Que Deus nos abençoe hoje e sempre.